Boa noite, queridos companheiros. Nós vamos continuar com o tema desdobramento. Sejam todos bem-vindos. Continuando o tema desdobramento, conforme na última semana a doutora Marlene apresentou o episódio de Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, em Mecanismos, apresenta algumas nuances deste capítulo passado de Nos Domínios, com alguns exemplos e explicações claramente do mesmo episódio apresentado pela doutora Marlene. Nós nos demos conta disso no momento de tentar casar as duas obras e vemos que, só uma breve introdução ao tema, a cada dia mais nesse estudo que estamos fazendo juntos aqui, o entendimento sobre as obras de André Luiz, quando lido de forma isolada, a obra separada uma da outra, o entendimento é rico. Quando nós fazemos um estudo casando os assuntos de duas obras ou mais, o entendimento se dilata de forma esplendorosa. E é o que aconteceu com este tema também, no caso, o desdobramento. No sono artificial, que fora ocorrido no episódio da aula anterior, no qual o médium que tem faculdade de desdobramento facilmente, ele pode ser induzido por um outro médium no trabalho mediúnico ou pela entidade a ele sair além do campo físico. À medida se afirme a ordem do hipnotizador. Então, nesse caso, o hipnotizador ou magnetizador, naquele instante, sendo o espírito o espírito superior que está auxiliando ou coordenando o trabalho, pode induzir no médium a sua saída do corpo, sendo que este médium possa ter esta facilidade maior. Sempre que ele tem essa facilidade maior de se desprender do corpo, isto pode ocorrer conforme uma ordem da mente de um outro irmão, outro espírito. De seu tórax, quando ele cai em transe, pode ser visto um vapor branquicento que, em se condensando com nuvem inesperada, se converte habitualmente à esquerda do corpo carnal, numa duplicata dele próprio. Então, esse vapor, André Luiz viu que um vapor esbranquiçado sai do tórax do médium e se coloca no seu lado esquerdo, por exemplo, foi o que ele visualizou, e começa essa fumaça, essa nuvem branca, esbranquiçada, a formar um molde do próprio corpo dele ao lado do corpo físico. Quando isso se dá, à medida que ele foi observando, este corpo construído ali naquele momento, corpo fluídico, ele apresenta proporções ligeiramente dilatadas. Quando lemos nos Domínios, este capítulo apresentado na aula anterior, ele realmente visualizou que o médium, ele estava bem maior, no caso, esse corpo fluídico formado era bem maior que o próprio corpo físico, em termos de característica, e visualizou uma cor que, na metade desse corpo fluídico, para um lado, uma coloração mais alaranjado, avermelhado, do outro lado, uma outra cor, mas podendo ser inclusive azul. E ele nos mostra que
que esse corpo formado a partir desse vapor, né, foi uma exteriorização do próprio duplo etérico. O duplo etérico. Lembrando a aula anterior, ele visualiza o duplo etérico, em seguida o duplo etérico do médium é acoplado novamente no corpo físico, as células físicas são reabastecidas de uma forma diferente, que André Luiz achou até algo espetacular, que nunca tinha visto isso naquele momento, que as células físicas ficaram mais vitalizadas e aí em seguida sai o corpo, digamos que o corpo espiritual se desprende por completo. E aí ele comenta que o primeiro foi o duplo etérico, né? Aulus, ele dá a explicação que o primeiro era o duplo etérico e explica o papel do duplo etérico, dando um alimento energético para o corpo físico, tem característica do plano físico também, e que após o desencarne, tanto o corpo físico quanto o duplo etérico, ele fica. Digamos que o espírito desencarna e não vai levar o duplo etérico, porque ele é só necessário para fazer a junção do corpo carnal com espiritual. Então o que é visto em casos como este, num sono artificial, ou seja, aquele que o médium é artificialmente induzido a um sono por um magnetizador, ocorre esse desdobramento do duplo etéreo e também podendo ocorrer dos outros corpos. Tal seja o potencial mais amplo da vontade que o dirige, o sensitivo desligado da veste física passa a movimentar-se e, ausentando-se muita vez do recinto da experiência, atendendo a determinações recebidas, pode efetuar apontamentos a longa distância ou transmitir notícias com vistas a certos fins. Então, ele, fora do corpo, ele pode, longe do corpo físico, buscar a longa distância alguns apontamentos que sejam úteis para aquele trabalho mediúnico que está sendo feito ali. Como, por exemplo, quando alguma entidade seja socorrida de alguma esfera espiritual menos feliz, resgatada e trazida para o grupo, ali onde os médiuns estão auxiliando no socorro, e muitas vezes esse médium que consegue, que ele diz que desdobra, sob comando dos espíritos superiores da sessão, eles podem enxergar algumas coisas fora e relatar enquanto está nesse transe mediúnico. Relatar, ele fala vendo, ou seja, essa percepção dele passa para os seus sentidos e ele tem como uma visão ou como o quadro que se desenrola lá naquela esfera onde ele está assistindo um determinado resgate de alguma entidade. Um outro exemplo muito clássico para nós desse fato eram episódios da própria vida do nosso querido professor Eurípides Barçanufo, que muitas vezes ele com seus alunos em aula ocorrera dele simplesmente durante a aula ele parava às vezes de pé e baixava a cabeça, fechava os olhos. Os alunos às vezes já diziam: "Ih, professor Eurípides já se foi". E muitas vezes a gente percebe relatos dos livros, no livro Eurípides, o Homem e a Missão, escrita por Corina Novellino, em que ele desdobrava, e nesse episódio em especial, alunos na fase adulta relataram que ele fora ver a Primeira Guerra Mundial, quando estava estourando a Primeira Guerra, por exemplo, e viu o que ocorreu lá, desdobrou, e quando voltou ao corpo, relatou aos alunos o que estava acontecendo naquele momento. Que quando estávamos na primeira década, na segunda década do século XX. Então o desdobramento nesse caso
de Eurípides, muito parecido com o que André Luiz apresenta para nós. A longa distância, né, ele pode transmitir notícias com alguns objetivos em especial. A individualidade real, embora teleguiada, evidencia plena integridade de pensamento, transmitindo de longe avisos e anotações através dos órgãos vocais. Então, nesse momento, a onda mental do espírito, que está fora do corpo, está desdobrado, a onda mental, ela se propaga porque é possível ver alguns fios energéticos conectando o corpo físico ao espírito desdobrado. Esses fios energéticos, por esses fios, a energia mental do espírito, percorre esses fios energéticos e chega ao vaso físico, e ela é decodificada no aparelho fonador, pelo qual ele transmite a mensagem ou a anotação ou fato que ele está vendo em outro local, em outro espaço. Essa onda mental da informação, do registro, ela, ao ser transmitida pelo nosso eixo, pelos centros de força, o laríngeo tem um papel extremamente especial nisso. Quando ele diz que comparáveis aos implementos do alto-falante no aparelho radiofônico. Implementos é que, no caso, este agente mental, essa informação da onda mental do espírito, ela tem característica eletromagnética. Então, mesmo estando desacoplado, essa informação pode ser transmitida. Por que isso é importante? Porque no livro, nas obras de Kardec, nós aprendemos que cada molécula do corpo físico está acoplada a uma molécula do perispírito. Não é assim? Acoplado molécula a molécula. Então, nesse caso, no meu caso aqui, eu estou transmitindo com as palavras e tenho um acoplamento total. Só que como isso pode se ocorrer se o corpo espiritual está desacoplado do físico? Já não está mais molécula a molécula, como aprendemos. Só que mesmo assim é possível por meio das ondas mentais que se propagam por esses fios e vão acionar magneticamente nosso aparelho fonador aqui, energeticamente. Então, esses fios, ele fala sobre esses fios nesse capítulo 21, embora não esteja escrito aqui. No sono natural, o nosso desdobramento, ele ocorre, e André Luiz diz, como se fosse uma hipnose natural. Que ela é destinada para o refazimento físico. Então, isso que nós desdobramos durante a noite, sono, por exemplo, e isto é necessário, esse desdobramento é importante para que o corpo físico seja restabelecido em energia. Nos animais, caso, princípios inteligentes rudimentares, a onda mental, ela é simplesmente fraca emissão de forças fragmentárias. Sabemos que o pensamento do animal não é contínuo, então é uma onda fragmentária, descontínua. O sonho é puro reflexo das atividades fisiológicas. Então aquele cachorrinho em casa que está dormindo, ele desdobra? Sim, para poder ter o refazimento físico. Isso é lei. Mas ele sonha? Aí a gente percebe que sim. Ou seja, só que é apenas puro reflexo
das atividades fisiológicas que ele tem. Por quê? Ele está no instinto, habita no instinto, então apenas alguns reflexos de atividade, das atividades do próprio corpo físico dele. Quando chegamos no reino hominal, o que acontece conosco? No reino hominal, enquanto ainda habitantes no instinto, como é dito na mensagem, no Evangelho, né? No início, o homem tem apenas instinto. Mais avançado e corrompido tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. O capítulo A Lei do Amor. Então, no instinto, que é o que ele coloca, o homem inferior, o sonho por muito tempo será invariável ação reflexa de seu próprio mundo consciencial ou afetivo. Então, nessa situação, o sonho ele está mais associado a uma vivência própria, né, do seu automatismo consciencial e afetivo, quando no instinto e só nas sensações. À medida que a alma amadurece, André Luiz afirma para nós que, e aí ele coloca que a maioria nesse momento no planeta Terra, grande parte, nós todos praticamente, estamos nessa fase evolutiva na qual o nosso próprio desejo, acaba sendo o reflexo que ele circunscreverá o âmbito da ação além da roupagem fisiológica. Nessa situação, a nossa ação está além do nosso corpo. Quando atingimos esse patamar um pouco mais evoluído, amadurecido da inteligência. O desejo, a nossa intenção, a nossa aptidão, o gosto por uma determinada coisa, ou talento, ou aptidão por um determinado trabalho, ou arte. E, nesse caso, isso passa a ser um fator indutivo para nós sairmos do corpo e irmos até o local que o nosso pensamento está direcionando. Nesse caso, é algo um pouco mais consciente do que no anterior. Aqui, os desejos passam a ter um papéis muito importantes. Por exemplo, o homem do campo, ele diz, no repouso físico, ele supera os fenômenos hipnagógicos e volta à gleba que semeou, contemplando aí, em espírito, a plantação que lhe recolhe o carinho. Então, o homem do campo, ele tende a ir ao encontro da sua plantação, que é onde o seu desejo, a sua mente está conectada. O artista, no sonho, ele tem uma vivência, né? Ele regressa à obra a que se consagra, mentalizando-lhe o aprimoramento. Então, no caso do artista, que ele está ali devotado àquela obra dele, ele, ao desdobrar-se, ele tende a tentar aprimorar aquilo que ele estava fazendo em estado de vigília. E aí outros exemplos, como aqui, a mãe, o espírito maternal, se aconchega ao pé dos filhinhos que a vida lhe confia. E ele completa que às vezes a mãe ela desdobra e fica ao lado do seu filho, do seu bebê, enquanto o bebê dorme. Em muitas ocasiões isso pode ocorrer, porque a mãe, caso pensando em um bebê principalmente, ou criança, tem a mente, grande parte das horas, pensando no bebê, tem que amamentar, ou trocar, ou dar os cuidados. Então, durante o dia todo, à noite, muitas vezes acaba em desdobramento, permanecendo a velar pelo bebê, pela segurança do filho. E assim também, claro, acredito que os pais também, né? Não só as mães, né? Mas acredito que é onde está, por exemplo, o desejo, a intenção de... E o que é esse desejo, essa intenção? Nesse caso,
que André Luiz coloca aqui a palavra desejo, possui no próprio desejo reflexo condicionado que lhe circunscreverá, que o manterá o quê? Né? Circunscrito no âmbito da ação. Então, como é que você consegue delimitar a tua ação fora do corpo durante o sono? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? O que vai acontecer comigo? Qual é o trabalho que eu vou fazer? Vou para um estudo? Vou para um trabalho? Ou vou cometer algum crime? Como que isso se dá? O que é que vai me circunscrever no âmbito da ação numa linha de ação no bem? Ele coloca o próprio desejo. O próprio desejo que nós temos íntimo é que dá direção eletromagnética para nos atrair para determinados locais ou atrair determinadas entidades que estão em sintonia com esse desejo que a gente está tendo. Lembrando de pensamento e vida, o que significa? Que no pensamento e vida, o de Emmanuel, ele didaticamente coloca que a mente pode ser dividida em 4 departamentos: o da inteligência, o da imaginação, o desejo e o das aspirações futuras de progresso. Um dos departamentos da nossa mente é o departamento do desejo, aquilo que a gente quer fazer. Como departamento da mente, sabendo que a mente irradia ondas mento-eletromagnéticas, o departamento do desejo irradia um tipo de onda. O da inteligência, outro tipo de onda. E também o da imaginação. Se eu estou na imaginação, imaginando, criando coisas, tem as formas pensamentos, isso vai gerar uma frequência. Na região específica do desejo, aquilo que nós temos como nos sentimos atraídos para desempenhar, alguns têm um desejo de ser mãe, outros um desejo de conseguir aquele cargo na empresa, desejo de fazer estudos científicos, dos mais diferentes tipos. Irradiaremos ondas mentais específicas de acordo com esses nossos desejos que estão alicerçados na nossa moralidade, na nossa maturidade do senso moral. Porque o desejo de um irmão delinquente é diferente do desejo de um líder pela paz. Comparando um Dalai Lama com, de repente, um irmão na criminalidade, são desejos diferentes. Algum está no desejo da guerra, outro no desejo promovendo paz. Então a frequência mental que o desejo irradia em nós, que os nossos desejos irradiam, irão determinar a direção para onde eu vou quando estou dormindo. E não só a direção, mas com que entidades eu estarei me vinculando à noite, já que a nossa vida, no patamar evolutivo que nós nos encontramos, nossa vida ela está além da roupagem fisiológica. Nós não estamos tendo ação somente aqui, quando estamos acoplados. Mas quando dormimos, nós desacoplamos o corpo, ou desdobramos, e continuamos com outras ações. Os animais não. Os animais, quando sonham, o espírito no reino mais primitivo, é outra história. Permanece mais no campo das próprias emoções por ali. Agora nós, quando temos um desejo, é porque a gente quer alguma coisa. Se eu quero algo, nós nos direcionamos para lá. Para aquele local, no plano espiritual, feliz, de progresso, de trabalho, ou menos felizes. Ou realizamos trabalhos tais, ou outros trabalhos. Isso será de acordo com o nosso próprio desejo. Por isso nós puxamos a atenção. Em complemento a esse estudo, convidamos a todos para a leitura dos primeiros capítulos, 2 capítulos do livro Pensamento e Vida. Que um se chama, primeiro, o Espelho da Vida, que ele fala sobre a mente e esses departamentos. E o segundo capítulo é
vontade, sobre a vontade. Não recordo agora se o título é vontade, mas é o segundo capítulo do livro Pensamento e Vida, escrito por Emmanuel. É um livro bem fininho e que traz sobre essas informações sobre os departamentos da mente. Unindo com a obra de André Luiz, nesse caso, esses reflexos condicionados, ou seja, esse automatismo mental nosso, vinculado a alguma coisa que a gente quer, eu quero muito me vingar daquela pessoa. Opa, eu tenho um desejo, eu quero, então é um desejo. Cria um tipo de onda. Então, eu quero me reconciliar com o meu pai. É um outro desejo. Então, esse desejo, eu quero desenvolver estudos entre ciência, unindo ciência e espiritualidade. Olha só, é um outro padrão energético de onda. Isso nos leva a desempenhar tarefas, ações que estão em locais vinculados a esse pensamento que estamos projetando. Por isso, esses exemplos que André Luiz coloca, e o último deles, naquele instante, ele põe: o delinquente retorna ao lugar onde se encarcera a dor do seu arrependimento. A dor do seu arrependimento. Exteriorizam de si mesmos os quadros mentais pertinentes à atividade em que se concentram. Exteriorizam de si mesmos os quadros mentais pertinentes à atividade em que se concentram. Então, a atividade que a gente se concentra, que nós nos concentramos, essas atividades de nossa mente exteriorizamos, na verdade, quadros. Esses quadros. Com esses quadros mentais que nós exteriorizamos, quadros eletromagnéticos, vinculado ao tipo de tarefa que eu desenvolvo, a atividade do meu dia a dia, que eu me concentro, é que nós vamos atrair a atenção de inteligências desencarnadas, de espíritos desencarnados, que vão se direcionar a atenção a nós, por causa dos quadros mentais que nós projetamos. Seja quais forem os quadros, seja quais forem eles, porque a energia palpável aqui no nosso plano, a energia palpável, essa energia é tão palpável e tão magnética quanto aquele ímã presente nos nossos alto-falantes, até mais, porque pelo fluido universal o processo de atração e repulsão tem uma dimensão, tem uma liberdade maior que aqui no físico. Essa propriedade magnética de atração ou repulsão, de forma que esses quadros mentais, os quais exteriorizamos, eles possuem um campo magnético de atração e repulsão muito forte, de forma a atrair as entidades ou inteligências desencarnadas que se afinizam com esses quadros que eu estou exteriorizando dentro de casa, ou exteriorizando na vida profissional. Por quê? No campo profissional, ali estamos em atividade, concentrados, né? Agora, a questão é, se eu me concentro, se eu tenho uma atenção, um foco em um tipo de situação, o poder magnético é maior. Quanto mais nos concentramos, não só na atividade, mas na vibração com que eu faço aquela atividade. Essa concentração, a vibração que é depositada na tarefa, é que dá os quadros mentais os quais, quando exteriorizados, atrairão as entidades que se afinam conosco. André, mas a gente às vezes tem muitos pensamentos ao mesmo tempo, ou mais de um desejo ao mesmo tempo. Não tem conflito de onda mental? Ocorre, nesse caso,
pelo fato de, a pergunta, de termos muitos tipos de pensamentos, de desejos, isso não ocorre um conflito? As ondas mentais, elas possuem uma propriedade de superposição. Superposição. É evidente que uma vibração, um desejo associado à fé, ele vai contrapor um eventual desejo de medo que a gente tem. Sim, por isso, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Por quê? São algumas energias, são antagônicas, e no caso essas do bem, conseguem atenuar os desejos menos felizes que trazemos. Por isso que o vigiai e o orai nos dá maior condição de caminhar com passos firmes na caminhada. Tropeça, a gente tropeça. Mas vigilando e orando nesse sentido, onde a oração é quando a gente eleva essa frequência, a oração é justamente a atitude, por exemplo, de levar o amor onde houver ódio, a fé onde houver o medo, a concórdia onde houver discórdia. Esta oração da caridade, que é a oração da prática, faz com que nós não tenhamos uma dificuldade de lidar conosco mesmos, porque a gente estabelece uma maior harmonia no nosso campo mental. Evidente que que esse conflito interno, não conflito, mas esta bagunça pode ser também potencializada quando os quadros mentais, além dos meus, existirem o de entidades menos felizes, em como ocorre num quadro de obsessão, onde os quadros mentais não são só os nossos, mas aqueles que as entidades projetam e a gente acaba alimentando muitas vezes. Porque no momento que acontece alguma experiência, a gente vai e perde o controle, e grita, e briga e tal. Então, às vezes a gente aceita, a gente entra na onda, ou seja, nesse quadro, de alguns quadros, né, e a gente acaba se concentrando. Aí se mistura os nossos com os deles e parece uma coisa só. Né? Mas na prática do orar e vigiar, mesmo depois que a gente acaba às vezes cedendo a alguns quadros menos felizes, a reflexão e a oração nos fazem voltar para dentro de nós mesmos. Digamos que voltar a ter como é que se fala? A ter exatamente, não controle, mas ter um maior domínio sobre as nossas emoções. Então o foco, né, que você estava falando agora. E a gente passa a alinhar o nosso foco, a concentrar de maneira mais próxima da frequência da oração que a gente fez, das intenções, do projeto reencarnatório do Pai para nós, e não nos desviarmos. Então a gente passa a se concentrar naquilo que é da nossa responsabilidade e de cumprimento do nosso dever. O dever moral da criatura consigo mesma. O nosso dever de fazer nossa transformação interior por meio da vivência de uma atividade no bem. Essa atividade no bem muitas vezes equilibra os quadros mentais menos felizes que estamos nos concentrando. Porque na atividade do bem, seja uma atividade como ocorre conosco aqui no Caibar ou em outros grupos mediúnicos sérios, são atividades, o passe, também são atividades e tantas outras que tendem a auxiliar-nos na reorganização dos nossos quadros mentais. Por quê? Porque estamos numa atividade concentrados aos quadros mentais que também se assemelham aos quadros mentais de espíritos superiores que coordenam os trabalhos aqui. Com isso, a afinidade estará mais associada a essas inteligências superiores a nós, e a gente vai recolhendo o quê?
as sugestões deles. Porque se eu estou num quadro mental de, digamos que, de pânico, medo ou muita mágoa, tristeza, fica difícil recolher algumas sugestões de entidades que não estão em sintonia, por serem superiores, com os quadros mentais menos felizes. Então a oração, a vigilância, ela promove uma limpeza, entre aspas, uma limpeza desses quadros que permeiam nossa mente, de maneira a alinhar os nossos desejos no âmbito da ação. E aí nessa ação, com o desejo mais alinhado à linha da humildade, alinhado à frequência do amor mesmo, um desejo sincero que aquela pessoa seja feliz, de trazer para o nosso coração aquela pessoa, esses desejos, às vezes silenciosos, mas muito vivos na nossa mente, na humildade, no amor, vão possibilitar a nós o entendimento das sugestões para o trabalho que estamos fazendo. E isso é possível para todos nós. Para todos nós. Ter uma vida fora do corpo físico, uma vida feliz, salutar, de progresso. Porque muitas vezes acontece de muitos de nós desempenharmos tarefas no plano físico que aos olhos da sociedade são louváveis, mas quando à noite em desdobramento podemos estar cometendo alguns crimes do coração, né? Então existe uma necessidade sim de vigiar as nossas intenções no bem, porque quando nos desdobramos somos atraídos para outros locais a partir dos nossos próprios quadros mentais. E isso é muito sério, e a gente percebe nas obras de André Luiz, em especial aqui recordando missionários, alguns episódios que os mentores vão à casa de alguns trabalhadores espíritas, uma determinada reunião, vão lá para buscá-lo em desdobramento na noite de sono para trazer, e muitas vezes o médium não está lá, ou está envolvido em ações menos dignas para a alma. Então a gente percebe nas próprias obras, André Luiz apresenta esses quadros com trabalhadores espíritas, como nós. Então essa questão do discernimento, do desejo que ele apresenta, é mais do que nós termos uma atitude prática de aceitação cultural, ou aceitação política, ou aceitação dos bons moldes, do bom comportamento espírita. Mas o que eles se referem é que esse desejo é algo mais profundo. Que às vezes a gente tem a disciplina no horário, faz aquela tarefa, faz ali, faz aqui, mas por dentro que desejo ou que quadro mental eu estou projetando? Esses quadros mentais é que, ao lado da tarefa, vão nos dar a vinculação com as inteligências superiores. Mesmo às vezes numa atitude de caridade, ou em casa, no trabalho, às vezes a gente solta a esmola ali, soltei a esmola, dei, mas o desejo não está às vezes alinhado com a caridade. Jesus mostrou isso, por isso que ele viu os homens, os fariseus, despejando moedas ali no gasofilácio. Depois aparece uma viúva que deu ali uma moedinha só e foi. Aí Jesus afirma que essa viúva deu muito mais do que aqueles homens fariseus, porque ela deu aquilo que lhe faltava. Ela tinha um desejo, ou seja, ela tinha um desejo com ondas de frequências superiores.
Enquanto aqueles outros fariseus estavam dando várias moedas, mas com que desejo? Opa, estou fazendo caridade, pessoal, observem, estou sendo caridoso. Então, internamente, eles tinham aquele desejo. Então, como Jesus nos via espiritualmente, ele nos deu esse exemplo do óbolo da viúva, que é vale muito mais o desejo de fazer o bem e não de se mostrar, do que a quantidade de moedas naquele instante que ele exemplificou para nós. Por isso que o óbolo da viúva tem um peso maior, porque por causa do desejo do bem que ela teve. Assim nós, no nosso cotidiano, quando unimos a concentração ao desdobramento, que agora a gente parte para as considerações finais. Quantos se entregam ao labor da arte, atraem durante o sono as aspirações para a obra que realizam, compreendendo-se que os espíritos enobrecidos assimilam do contato com as inteligências superiores os motivos corretos e brilhantes que lhes palpitam nas criações. Então, até aqui, um exemplo. Uma pessoa que se dedica à arte, ela pode atrair durante o sono inspirações. Por quê nesse caso? Nesse caso, nós estamos vinculando a concentração, quando estou acordado, ao desdobramento. Então no caso, um artista, que ele dá um exemplo, né, assim, que ele se entrega ao labor da arte, passa 4 horas treinando no piano, 7 horas ensaiando para determinada obra teatral, cinematográfica, sei lá, eles acabam atraindo inspirações para a obra que vai realizar, ou seja, durante o sono, ele atrai essas inspirações. Compreendendo-se que os espíritos enobrecidos assimilam do contato com as inteligências superiores os motivos corretos e brilhantes que lhes palpitam nas criações. Então, por que criar essa música? Então, as inteligências superiores vão dar a inspiração dos motivos corretos que o vão levar a criar aquela obra, aquela música ou determinado gênero artístico. No entanto, se for uma mente sarcástica ou criminosa, pelo mesmo processo, apropriam-se dos temas infelizes com que se acomodam, acordando a ironia e a irresponsabilidade naqueles que se lhes ajustam aos pensamentos, pelo trabalho a que se dedicam. Então a arte mostra um exemplo muito neutro de que, se nesse último caso a pessoa está envolvida, a mente dela é uma mente sarcástica ou criminosa, ela vai receber inspirações durante o sono de espíritos que estão afinizados com essa proposta. É onde ela tem inspiração de algumas músicas que podem induzir ao desvios da sexualidade, ou criminalidade, ou violência, como, do contrário, pessoas envolvidas na arte e que elas estão com o pensamento no bem, elas atraem inspirações durante o sono, inspirações que levam ao progresso, a criar o progresso, induzir o progresso por meio da arte. Ele coloca aqui a arte, André Luiz, mas a gente pode extrapolar para todos os campos, inclusive na ciência, inclusive na medicina, na engenharia, na física, em todas as atitudes ou trabalhos nos quais estamos concentrados, dedicados naquela tarefa. Então, é muito interessante que isso passa a ser para nós uma grande fonte de boas inspirações de espíritos superiores. Porque às vezes a gente pensa, nossa, eu não converso com o Dr. Bezerra de Menezes ou com Jesus ali lado a lado. Mas espera aí, se eu estou me concentrado numa tarefa no bem, dedicando-me e com um desejo de trabalho em afinidade com esses espíritos superiores, poderemos sim recolher deles, tá,
um contato durante o sono. E que pode ser, e quando voltamos, aí ele complementa, mas nesse livro não está escrito, ele complementa em seguida, André Luiz, que recolhemos dessas entidades, sim, as inspirações, só que quando chegamos de volta para o corpo físico, o cérebro físico, ele às vezes não assimila o registro. Então, a gente recolhe, sim, seria bom, né, recolher alguns registros, né, de alguns encontros que todos nós aqui temos, com muitos espíritos superiores. Só que a gente nem sempre recorda, porque é uma vivência do cérebro perispirítico e não do cérebro físico. Que às vezes, quando a gente tem a inspiração deles, o diálogo e tal, nós voltamos para o corpo e nos encontramos com as inspirações nossas também, desejos do dia a dia e tal, e preocupações, aí acaba se misturando tudo. Às vezes uma inspiração superior lá numa das esferas, e sejam quais forem, ou aqui, mistura com coisas do nosso dia a dia, naquele que na nossa mente está. Aí nós acordamos, o cérebro físico tem um campo magnético das informações, mistura-se com o campo magnético das inspirações das entidades superiores. Aí a gente não lembra. Só que durante o dia a dia, estas inspirações superiores afloram. E a gente pensa, tive uma ideia. Ou então, eu vou fazer tal coisa. Então aí a gente começa a ter ideias, que eles falam, nossa, tive uma intuição, tal. Nem sempre foi intuição, muitas vezes foi uma conversa que tivemos com os espíritos superiores que estão conosco e nós não lembramos de imediato quando retornamos ao corpo. Porém, no cotidiano, às vezes elas afloram. E afloram por meio de uma grande ideia, uma intuição que a gente pensa que até foi ideia nossa, né? Mas muitas vezes foi uma grande orientação para a nossa vida. Então, quando Jesus afirma, agora encerramos, pedi e obtereis. Pedi e obtereis. Existem muitas maneiras de nós obtermos aquilo que estamos desejando. Muitas delas acabamos obtendo, recebendo por meio do nosso desdobramento natural, que é o sono. No desdobramento artificial é o que ocorre nos trabalhos mediúnicos, conforme o estudo da aula anterior. André, duas perguntas. Falando em desdobramento. Primeiro, desdobramento quando você sabe que está dormindo. Dando meu exemplo, às vezes eu me vejo dormindo, mas eu tenho medo, não saio do quarto e fico desesperada para voltar, para acordar. Tenho uma noção muito grande de que eu me vejo em pé olhando o meu corpo dormindo, isso me dá pânico. Aí eu tento acordar. O que é isso? Né? Sou eu que estou causando esse desdobramento? Ou, de repente, algum fator obsessivo, não sei. E a segunda pergunta e a insônia, em todo esse caso? O que ela é, então, quando a pessoa tem esse problema grave, que não dorme, e quando dorme, até você se concentra, faz uma prece. A gente que está aqui acostumado com os estudos, faz uma prece, começa a imaginar o grupo, e você, quando consegue dormir, tem aquele baita pesadelo. Então, queria que você explicasse um pouco isso. Começando pela segunda pergunta, no caso da insônia, existem várias possíveis causas. Isso aí é um leque imenso que a própria medicina, os estudos do sono, distúrbios do sono, aí tem várias possíveis causas. Desde causas orgânicas, sim, né, até as causas espirituais.
Então, é difícil, não há como dizer aqui uma explicação exata, porque existem causas orgânicas. Aí, nesse caso, mais indicado é procurar, sim, um profissional, um médico, né, um psiquiatra que trabalha nesse campo, né, e um respaldo espiritual. Se a gente complementar as duas, com certeza o êxito do tratamento será excelente. Porque se for uma causa espiritual, pode também estar tendo a repercussão física, como está. A pessoa não consegue dormir, tem insônia, né? Alteram o metabolismo, a rede hormonal fica alterada se tiver interferência espiritual. Mas como não sabemos, muitas vezes pode ser apenas orgânica mesmo. Então é importante cuidar dos dois lados, né? Também pode ser, sim, quadro obsessivo, como também pode não ser. Outro caso, no caso do desdobramento, como ocorre com você. Uma coisa é fato, que existe sim essa faculdade anímica, né, pronunciada, de desdobrar-se e ter uma consciência clara do que está ocorrendo. Tá? Então, quando isso ocorre, geralmente o médium ele tem um compromisso, sim, um trabalho mediúnico, e pode se desenvolver em um grupo sério e tal. O mais indicado é buscar, sim, um acompanhamento no grupo onde frequenta, onde trabalha, conversar com o dirigente espiritual, né, para recolher algumas informações sobre como proceder. Muitas vezes uns passos podem auxiliar e poder verificar a causa. Se for uma causa, se for uma interferência de entidades, aí poderão ser inclusive auxiliadas. Outros casos não são. Para muitos chega o momento de trabalhar utilizando essa faculdade. E às vezes a gente não está. Então é preciso avaliar com calma qual é a principal necessidade que, no seu caso, né, que você colocou, necessidade que você está tendo hoje. É mais a partir de uma conversa tete a tete, né, pessoalmente com dirigentes espirituais. Agora, em geral, essa faculdade de desdobramento, ela deve ser utilizada, né, como nós vimos no exemplo da aula da doutora Marlene na aula passada, né, que o médium ele passa a ser um elemento muito útil pela característica anímica que ele tem de desdobrar. É muito útil num trabalho mediúnico essa faculdade de desdobramento. Por isso, precisa ser bem orientado buscar uma grande orientação na casa espírita. André, se a gente quiser... Se a gente quiser tentar pensar antes de dormir, se auto-induzir a ir para bons lugares e ter boas afinidades, a gente consegue ou a gente só atinge o cérebro físico? A gente consegue, sim, durante o sono, antes de dormir, pela oração, por uma boa leitura breve, né? Uma oração consciente, não aquela, poxa, começa um Pai Nosso que estás nos céus, quando chega venha a nós o vosso reino, já dormiu, já não lembra, só vai lembrar quando dá no dia seguinte. Então, o ideal mesmo é uma oração bem consciente, né? Bem consciente para elevar a frequência. E quem sabe uma pequena leitura, se em algum momento, se quiser, né? Isso minimiza, né? Isso causa um impacto positivo, muito positivo. Só que durante o dia a dia é que a gente muitas vezes expressa esses desejos. Porque antes de dormir, esses desejos muitas vezes não apagam. São reflexos. Então, o mais eficaz, a oração de dormir é imprescindível para melhorar isso. O mais principal é o vigiar e orar que falamos, no sentido de fazer uma reforma interior. Observar-se, conhecer os sentimentos, conhecer os próprios desejos, do porquê que eu estou fazendo aqui esse trabalho, por que eu vou fazer aquilo. Por que eu não me dou bem com essa pessoa, ou que eu quero... Né? Então a gente começa a identificar nossos desejos, nossas intenções,
tendo consciência de si mesmo, aí sim, nós renovamos a nossa frequência e, digamos que, principalmente quando nos engajamos no nosso compromisso reencarnatório, estamos concentrados naquele trabalho, naquele propósito de vida, nós fatalmente durante o sono estaremos dando continuidade ao que fazemos durante o dia a dia. Na verdade, muitas vezes estamos trabalhando muito mais lá, está mais avançado do que aqui no físico, porque estamos trazendo do plano espiritual para o físico. Muitos projetos, dentro da doutrina espírita, principalmente, estamos realizando trabalhos lá e quando voltamos para o corpo, parece que a gente não fez muito, mas já está em andamento. Então, percebe? O propósito de vida, a oração e reforma interior. Bom, nosso tempo esgotou. Uma boa noite a todos. Até a próxima semana. Obrigado.